te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, que governai o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra encontra-se no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, no versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curá-lo em dia de sábado. Para poder acusá-lo, Jesus disse ao homem da mão seca: levanta e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu a mão e ficou curado. Ao saírem os fariseus com os partidos de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira com que havia de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa semana, todo dia, um tema onde cria um conflito, um atrito com Jesus através dos fariseus. Vimos que falou sobre o jejum, depois nós falou ontem do trigo, e hoje então vem falar que Jesus ele volta para a sinagoga. Sinagoga era o lugar da oração. Podemos dizer que se reuniram na igreja para oração. E eles lá dentro da igreja, no templo sagrado, um lugar onde deveriam estar todos eles concentrados em oração, em súplica, mas estava lá se movendo para implicar com Jesus. E Jesus então olhando para aqueles fariseus que o perseguiam, na sua forma de olhar, na sua forma de se expressar, e ali tinha então na sinagoga, o lugar de oração, esse homem com a mão seca. A mão seca, a mão é um membro muito importante do corpo.
Imagina se você tiver um problema nas mãos. Vamos falar de uma forma física. Porque a mão, ela tem toda é um membro que recebe, é um membro que oferece. Se você não tem capacidade de receber também, não tem capacidade de oferecer. Então, perder os movimentos da mão é perder essa capacidade de receber e de oferecer. Então, esse homem da mão seca, imagino eu que ele, como era um excluído da sociedade dos judeus, por ter uma deficiência física, porque para os judeus, principalmente para os fariseus, uma pessoa que tinha uma limitação, uma enfermidade, ele era considerado de ter aquela enfermidade ou aquela dificuldade, era por causa do pecado cometido. E por ser um pecador, ele entrava dentro dessa condição de um pecador público, porque ele tinha a sua limitação e dentro dessa limitação era julgado por ter recebido essa condição por causa do pecado. Então ele era um ser excluído, né? Provavelmente ele estava lá no fundo da sinagoga, não estava lá no meio deles, né? Porque era um excluído, porque era um impuro, toda esse preconceito voltado àquela pobre pessoa. E Jesus então faz essa pergunta: é para fazer o bem ou fazer o mal? Deixar proteger a vida ou deixar morrer? Eles não respondem nada. E Jesus então chama aquele homem da mão seca no meio. Rompe com todo o preconceito dos judeus, traz o homem para o centro, para o meio, e ali ele toca e ele é curado. Então o sentido da liturgia de hoje é um Deus que vem para curar, para libertar, para tirar a pessoa desse meio de preconceito, introduzi-lo no meio do grupo religioso para que ele possa ser libertado. Jesus veio no seu sacerdócio para trazer a liberdade e a cura. E aquelas pessoas que estavam dentro desse centro religioso, que era a sinagoga, não tinha esse pensamento. Por isso Jesus, ele fica com raiva. Na verdade, tem muita gente na igreja que gera raiva. Precisamos ter muito cuidado, porque nós estamos na igreja, o lugar de oração, um lugar aonde nós precisamos olhar para a dificuldade do outro e poder contribuir. Agora, se nós critica ou acusa, isso traz para Jesus um sentimento de raiva. Nós irritamos Jesus com as nossas condutas. Nós entristecemos Jesus quando nós não acolhemos. A igreja é lugar de acolhimento. Quantas coisas negativas a gente já viu dentro da igreja? Pessoas de segunda união sendo rejeitadas. Hoje a igreja convida que nós precisamos virar esse disco, né? Trazer de volta aqueles que nós afastamos. Então, na igreja é lugar de oração e lugar de amor e de misericórdia. Não podemos excluir. Então, Jesus mostra hoje no Evangelho que ele é aquele que chama aquele que está sendo excluído no centro, no meio. E aqueles que estão na igreja, que não têm essa conduta de amor e de misericórdia, ele deixa Jesus muito irritado e muito triste. Nós não estamos no templo sagrado para irritar e entristecer Jesus, mas para que ele possa ficar feliz com as nossas condutas, contribuindo com o reino de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial, aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.